Bom, gente, nosso papo hoje aqui é sobre a parte de ligações químicas. Vamos entender por que a maioria dos átomos tende a se ligar, por que essas criaturas precisam se ligar, né? Hoje eu vou ver aqui o primeiro tipo, que é a ligação iônica. Vou fazer uma sequência de vídeos onde a gente vai ver todos os tipos de ligação. Mas antes eu vou deixar aqui um recado que me deixou realmente muito feliz. Eu soube que o nosso canal está atingindo países irmãos como Moçambique, Angola, Portugal, países também que precisam de educação de qualidade, assim como o Brasil. E se você é a favor dessa iniciativa de tornar a educação mais acessível, educação gratuita e de qualidade, coloque logo o seu like aí. Se não está seguindo, siga para ajudar a divulgação e que a gente consiga, né, alcançar uma socialização maior da educação, beleza? Mas vamos à nossa história, vamos à parte de ligações, vamos nessa. Cara, por que dois átomos precisam se ligar? Aliás, vamos pensar assim, porra, será que eles precisam mesmo? Vamos começar a pensar aí em substâncias que vocês conhecem. Água, o que é água? H2O, então estão ligados. Ácido sulfúrico, H2SO4, porra, estão ligados. CO2, estão ligados. Aí você vai começar a pensar qualquer substância, sal, NaCl, estão ligados. Você vê o quê? Que a maioria dos átomos que existe, para que possa existir na Terra, tem que estar ligado um com o outro. São pouquíssimos os átomos que aparecem na forma monoatômica e foi justamente a observação desses átomos que aparecem na forma monoatômica que levou à proposição da primeira regra que facilitou o estabelecimento das ligações químicas. Vamos lembrar aqui, olhando para a tabela periódica. Se vocês olharem para a tabela, o que vocês percebem é o seguinte, ó. Tabela periódica, vocês têm esse grupo, que é um grupo que eu vou chamar de grupo exótico da tabela periódica. Você vai, porra, Michel, por que exótico? Esses elementos, eles não precisam se ligar. Hélio, neônio, argônio, eles não precisam se ligar. Se eles não precisam se ligar, é por isso que a gente chama ele de gases nobres. Os gases nobres, eles podem existir na forma monoatômica. Gente, se eles podem existir na forma monoatômica, quer dizer que eles são estáveis. E se eles são estáveis, algo faz com que eles sejam estáveis. Aí foram verificar o que é que eles tinham de tão semelhante que acarretaria, que traria essa estabilidade. O hélio, a distribuição dele é 1s2. Ele só tem 2 elétrons na última camada. Ele é estável. Mas todos os outros, eles têm 8 elétrons na última camada. Gente, o que é que percebeu-se? Que se eles tinham 8, para que o átomo ficasse estável, ele deveria também ter 8 elétrons. Surge a regra do octeto. O que é que diz a regra do octeto? Para que um átomo fique estável, ele deve ter a configuração de um gás nobre, 8 elétrons, ou a configuração do hélio, 2 elétrons, que é o que o hidrogênio faz, né? O hidrogênio, ele só precisa de 2 elétrons para ficar estável. Ele vai ter apenas o dueto e não o octeto. É claro, gente, que essa regra, ela não é válida para todos os elementos, mas é uma guia bem interessante, né? Um guia bacana para você seguir e conseguir estabelecer as ligações. De boa? Vamos só relembrar um pouco a tabela. Se vocês olharem para a tabela, eu gosto muito da tabela e de lembrar que aqui, nessa primeira parte, ó, toda, bem aqui, eu tenho os metais. Gente, aqui eu tenho os ametais. O que é que sempre vocês vão ter que ter na cabeça, porque facilita o estudo de todos os tipos de ligação. Os metais, a tendência é perder elétrons. E os ametais, a tendência é ganhar elétrons. Tendência de ganhar elétron é eletronegatividade. Tendência de perder é eletropositividade. Então, quando você olha para a tabela, você vê que a maioria dos elementos, a tendência é perder. Os metais, a tendência é perder essas porcarias, esses elétrons. Já os ametais, a tendência é ganhar. Então, a maioria dos elementos, a tendência é perder. De boa? Então vamos fazer o seguinte, se a gente tem que atingir o octeto para ficar estável e o objetivo de tudo que existe é a estabilidade, a ligação ela é feita para estabilizar, qual é o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar? Ligação
iônica. Vamos devagar, porque às vezes a gente não olha para o enunciado, a gente não olha para esse título, ligação iônica, e a gente começa sem entender direito o que é. Hoje a gente entende isso. Vamos nessa. Ó, o que é a ligação iônica? Pelo nome, ligação iônica é atração, é interação entre íons. Mas para que dois íons se atraiam, se liguem, eles têm que ter cargas opostas. E o que é que a gente sabe? O íon que tem carga positiva chama-se cátion e o íon de carga negativa chama-se ânion. Então o cátion é positivo e o ânion é negativo. Se eu tiver um cátion e um ânion, eles se atraem. E a atração entre um cátion e um ânion, entre um positivo e um negativo, é a ligação iônica. Então vamos fazer o seguinte, tem uma confusão muito grande. Às vezes o pessoal acha que a ligação iônica é uma transferência de elétrons. Não é. A ligação iônica é a atração entre dois íons que têm cargas opostas. Isso é ligação iônica. Agora, para produzir esses íons, aí sim eu tenho uma transferência de elétrons. Então, ó, a ligação iônica ela surge devido à transferência de elétrons entre átomos. Então, vocês imaginam que alguém perde, vira cátion. Alguém ganha, vira ânion. Se alguém perde e alguém ganha, eu tenho um cátion e um ânion e eles se atraem. Mas quem é que perde e quem é que ganha? Na tabela periódica, para que a gente possa saber entre que elementos são feitas, as ligações iônicas. Bora olhar. Ó, olha que facilidade. Vocês tentem aprender com lógica, porque a química se torna agradável, bacana. Se vocês olharem o metal, a tendência desse cidadão é perder elétrons. E a tendência do ametal é ganhar elétrons. Vamos colocar os termos técnicos. O ametal, ele é eletronegativo. Já o metal, ele é mais eletropositivo. Então, o ametal é eletronegativo, o metal é eletropositivo. Um doido para dar, o outro doido para receber. Então, eu vou transferir o elétron. Então, eu tenho a transferência do elétron. Poxa, esse metal aqui, ele vai transformar-se em cátion. O cátion é uma espécie positiva. Já o ametal que ganhou o elétron, pode ser ametal ou hidrogênio, né? O hidrogênio também ganha elétron. Então, já o ametal, ele vai transformar-se em um ânion. E o ânion é negativo. A atração entre esses caras, porque vai ter uma atração aqui, ela é chamada de ligação iônica. Então, ó, não fique entediado, olhe como é simples. O metal perde, o ametal ganha, forma um cátion e o ânion. O cátion se atrai com o ânion e essa ligação é a ligação iônica, é a atração entre íons. Eu quero que vocês lembrem uma coisa. Ligação iônica é feita entre elementos que apresentam uma elevada diferença de eletronegatividade. Não esqueça isso não. É um muito eletronegativo, um querendo receber, e um pouco eletronegativo, querendo perder. Até tem uma escala, né? Porque Linus Pauling fez uma escala de eletronegatividade com números. Então, cada elemento recebeu um número. Aí a gente costuma dizer que se a diferença da eletronegatividade for maior do que 1,7, que é uma diferença alta, a ligação ela é iônica. Então, quando a diferença é maior do que 1,7, é iônica. E se a diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, quer dizer, eu tiver pequena diferença de eletronegatividade, eu vou ter uma ligação covalente, que é o segundo tipo de ligação que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, ó, alta diferença de eletronegatividade, ligação iônica, tem alguém perdendo e alguém ganhando. Tudo isso aí é bem lógico. Vamos para frente? Ó, exemplo 1, vamos entender bem. Sódio. Vamos fazer a distribuição do sódio que está aí. O número atômico do sódio é 11. Então, se você for junto comigo, isso aqui daria 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Percebam que o sódio só tem um elétron na última camada, só um. Se ele só tem um elétron, ele termina em S1, ele é da família 1A, ele é um metal, a tendência dele é perder. Lembre que se ele perder esse elétron aqui, ó,
perdeu, ele passa a ter 8 elétrons na última camada, que é tudo que ele quer para atingir o octeto. Então ele vai perder. É mais fácil perder esse 1 do que ganhar 7. Então ele vai perder esse elétron. Já o cloro, como é que fica o nosso amigo, o cloro? Ó, 17. Distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, tenha paciência para não errar, 3s2, 3p5, beleza. Aí tu olha para a camada de valência, que é a camada mais externa. Poxa, 7 elétrons. Cara, se ele tem 7, só falta 1. Então, se só falta 1, ele vai ganhar. E o cloro é da 7A, ele é ametal. É a história, metal perde, a metal ganha. Então, como é que vai ficar? Se o sódio, ó, ele só tem um elétron, e o cloro, ele tem 7 elétrons, é fácil ver que o sódio vai perder esse elétron para o cloro. Se o sódio perde, vira cátion. Então, o que é que eu vou formar aqui? Na+. E se o cloro ganha, vira ânion. Abre um colchete, coloca Cl, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ganhou 1, 8 Cl, menos Na+, Cl menos NaCl. Então vocês têm a formação de um composto iônico, um cátion e um ânion. E eu posso representar a fórmula somente como sendo NaCl. Não esqueçam que se a atração entre um cátion e um ânion, essa atração é muito forte, né? Entre uma carga positiva e uma carga negativa. Bora pegar um segundo exemplo para isso aí ficar claro e você dizer, porra, ligação iônica eu já dominei e é fácil. Exemplo 2, magnésio com flúor. Cara, distribuição do magnésio. Você vai, o magnésio, número atômico 12. Eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Somou, deu 12. Você vai para a última camada, ó. Só tem 2 elétrons. Se só tem 2 elétrons, se ele perder esses 2, vocês podem perceber que ele fica com 8 na última camada. Então ele quer perder esses 2. Além do mais, ele é da 2A, ele é metal, tá doido para perder esses elétrons. Se ele perder 2, ele fica beleza. Aí tu vai olhar para o flúor. Sempre tenham paciência, tá? O flúor tem número atômico 9. Distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p5. Poxa, olhe para a última camada dele. Tem 7. Se ele tem 7, ele só precisa de 1. O magnésio tem que perder 2. O flúor só precisa de 1. Então o magnésio vai precisar de 2 flúor, porque ele tem que perder 2. Então como é que ficaria? Não tem problema, ó. O magnésio tem 2 elétrons. Eu vou pôr um flúor aqui que tem 7. Outro flúor aqui que também tem 7 elétrons. De boa. E aí o que acontece? Esse magnésio perde 1 para este flúor, completa, e perde outro para este flúor. Então agora é um magnésio com 2 flúor. Se o magnésio perdeu 2 elétrons, ele vira Mg2+, ó, o cátion. E eu vou ter o quê? 2. Onde é que fica o 2? O 2 aí, vocês estão vendo que é coeficiente. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 7, ganhou 1. 2F-. Cada flúor ganhou 1. Ou simplesmente colocar MgF2. Percebam que quem perde os elétrons, o cátion, sempre vem primeiro, ó. Sempre o cátion vem primeiro e depois vem o ânion. Viram como é fácil? Agora bora pegar uma regra prática se você não tiver que montar a distribuição. Olhem só, regra prática simples e tranquila. Vamos pegar e fazer o seguinte. Ó, vocês têm metal. Qual é a tendência do metal? A tendência do metal é perder elétron. Qual é a tendência do ametal? Ganhar elétron. Um perde, outro ganha. O que é que você vai fazer? Em cima do metal, você coloca o número de elétrons que ele tem que perder. E em cima do ametal, você vai colocar o número de elétrons que ele tem que ganhar. Perder, por exemplo, se ele só tem 2, ele tem que perder 2. Se o elemento tem 7, tem que ganhar 1, né? Para completar o octeto. A gente sempre pensa em completar o octeto. Aí eu vou pegar o número de elétrons perdidos, vou jogar para cá, e o número de elétrons que esse cara precisa receber e vou jogar para cá. É uma famosa regra chamada regra do abraço. Bora olhar o magnésio com flúor que a gente acabou de fazer? Ficaria assim, ó, magnésio e flúor. Magnésio é da 2A.
Se ele é da 2A, ele precisa perder 2. Se ele precisa perder 2, eu ponho 2 aqui. O fluor é da 7. Se o fluor é da 7, ele só precisa ganhar 1. Se ele precisa ganhar 1, eu ponho aqui. Esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá. Qual seria a fórmula? MgF2. E vocês só na tranquilidade. Alumínio com oxigênio. Alumínio, se ele fosse ligar ao oxigênio, você pensa, pô, alumínio é de que família? Se tiver a tabela na tua prova, beleza, tu vai lá e olha que ele é da 3A. Quer dizer, ele tem 3 elétrons na última camada. Ele precisa perder 3. O oxigênio é da 6A. Se ele é da 6A, ele tem 6. Então ele precisa ganhar 2. Aí ele fica com 8. Então o oxigênio precisa ganhar 2. O que é que eu vou fazer? O 2 vem para cá e o 3 vem para cá. Abraço. Se eu fizer isso, qual é a fórmula que surge? Al2O3. Com isso, a gente mata todos os compostos iônicos. Então agora a gente já sabe o que é, como é que forma e como é que faz a fórmula. Vamos para as propriedades, para eu diferenciar quando é que o composto é iônico e quando é que esse composto ele é covalente. Olha só, propriedades. Eu disse para vocês um tempo atrás que a ligação ela era muito forte. Se a ligação iônica ela é muito forte, quer dizer que vai ser difícil romper. Aí você pensa uma substância que tem uma ligação muito forte. Aqueles íons estão muito presos. Quer dizer que para passar para o estado líquido, que eu vou ter que romper aquele retículo, quebrar, arrebentar, arregaçar, arrombar o retículo, vai ser complicado. Eu vou precisar de muita energia, porque no estado sólido tem uma organização perfeita. Então, para eu romper essa organização, eu vou precisar de muita energia. Isso quer dizer o quê? Que o ponto de fusão é alto. Fundir precisa de uma temperatura alta. Imagine de ebulição, jogar para o estado gasoso, separar tudo, arregaçar total. Então, altos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque a ligação iônica ela é uma ligação forte. E se ela é forte, é difícil rompê-la. Beleza. Cara, segunda propriedade, vocês não podem esquecer não, pelo amor de Deus. Olha o que ele diz. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa e, sobretudo, gente, quando eles estão fundidos, isso vai diferenciar bem o composto molecular, ligação covalente, do composto iônico. O composto iônico é aquele que tem íons, mas se estiver no estado sólido, os íons estão presos. Quando você funde, quer dizer, passar para o estado líquido, aqueles íons ganham movimento. E a condição para conduzir corrente elétrica é ter íons livres. Então, tanto no estado líquido, quando dissolvido em água, que os íons se liberam, a gente passa a ter íons livres. E, poxa, se nós temos íons livres, a gente conduz corrente elétrica. Não esqueça, cai muito, tá? Então, é uma maneira de diferenciar um composto que tem ligação covalente da ligação iônica. Fundiu. Passou para o estado líquido, o iônico conduz, o molecular não conduz. O iônico tem íons, eles ficam livres. E boa. Os outros são bem tranquilos, ó. Sólidos na temperatura ambiente. Se o ponto de fusão é alto, atingir esse ponto precisa de uma grande temperatura. Então, claro que na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, como não é uma temperatura muito alta, essa substância ela é sólida. Para passar para o líquido, precisa de uma alta temperatura. E por último, são duros. Gente, não confundam duro e mole com rígido e flexível. Duro é quando eu não consigo riscar. Às vezes a gente fica com besteira na cabeça, pensando uma coisa dura, uma coisa mole. Cara, duro é eu não conseguir riscar. Riscar é tirar partículas. Então, se eu tentar riscar um composto iônico, como a ligação é muito forte, tirar partículas do composto iônico é muito complicado. Por isso que ele é muito duro. Viram? A ligação iônica é uma ligação simples, fácil. Revise para que quando a gente passe próxima semana, próximo vídeo, para a ligação covalente, você já esteja dominando essa daí muito bem, tá? Vou deixar alguns compostos aqui num PDF para que você possa fazer as fórmulas para ver se dá tudo certo, você entendeu direitinho a regra prática e umas pequenas perguntas, tá? Alguns pequenos exercícios. De boa? Um beijo imenso no coração de vocês, fique com a gente, não esqueçam, coloque seu like, ajuda a divulgar educação de qualidade para o Brasil e gratuita. Beijo imenso.